Graça e paz, irmãos. Bom dia. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Colossenses, no capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 12 até o 17. Onde tem por título: as virtudes devem ser cultivadas. Amém? Os irmãos encontraram? Colossenses. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. A partir do verso 12. Colossenses 3:12. Diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, Pai. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Deus amado, rendemos graças, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido, e também podermos subir à Tua casa. Que privilégio maravilhoso, meu Deus, começarmos o dia se alimentando da Tua palavra e estarmos juntos. Muito obrigado, Senhor. Te peço que o Senhor ilumine, meu Deus, minha mente, os nossos corações, para que a Tua palavra, meu Deus, possa, de fato, verdadeiramente, clarear tudo aquilo que tem de duvidoso no nosso coração, ou na nossa vida, ou nas nossas ações e práticas do dia a dia. Que o Senhor venha lançar luz sobre tudo isso, pois nós desejamos, meu Deus, mudança, nós desejamos viver para a Tua glória, nós desejamos, Senhor, ser pessoas que Te servem com o coração, com atitude, com palavras, com a nossa forma de viver. Nos abençoa com a Tua graça, assim nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós lemos um texto onde tem por título: as virtudes devem ser cultivadas. Esse é um dos textos, naturalmente, eu entendo toda a Escritura, é uma carta de amor do nosso Deus para conosco. É uma carta que Ele sempre vem revelar esse amor de Deus com as nossas vidas. Mas esse texto, ele é um dos quais a gente percebe esse amor cuidadoso de Deus. Esse amor cuidadoso em nos aconselhar, em tratar com as nossas vidas, em nos tornar pessoas diferentes, em nos tornar filhos amorosos. Eu acredito, que o nosso desejo é fazer com que os nossos filhos sejam filhos amáveis. Nenhum pai cria um filho, para que ele seja odiado entre seus amigos, para que ele seja rejeitado aonde ele chegue, para que ele seja uma pessoa insuportável aonde ele for. Então, o intuito, naturalmente, é que nós possamos viver em harmonia, em amor, que sejamos bons filhos, que sejamos pessoas, na verdade, bem acolhidas. A grande questão do mundo rejeitar os filhos de Deus, aí é uma coisa, mas a nossa obrigação como filhos de Deus é entender que Deus, Ele vai nos criar de uma maneira, Ele vai nos aconselhar como Pai, nos trazendo verdadeiramente uma mudança
como filhos do Deus amado. Então, esse texto, ele vai exatamente nos encaminhar para uma transformação de vida, para uma mudança. E eu acho maravilhoso, né, aonde esse texto se encaixa, porque se nós acompanharmos a partir do versículo 1 desse capítulo, nós vamos entender que esse texto, ele se passa por pessoas que já se converteram há algum tempo, por pessoas que já estão maduras na fé, por pessoas que já aceitaram o Senhor e que a sua vida, né, precisa ser trabalhada agora no relacionamento. Existe uma coisa que é muito peculiar a parte de alguns irmãos quando eles passam um tempo já dentro da igreja, quando eles são crentes amadurecidos, né? Quando ele se passa pelo primeiro amor, ele vem com uma alegria muito profunda, ele passa a amar tudo que se passa na igreja, ele passa a desejar trabalhar em todas as coisas, ele quer contribuir, ele suporta todas as dificuldades que vêm sobre sua vida, aquelas dificuldades de relacionamento. O seu coração está tão preenchido de amor, que essas diferenças para ele, é tudo colocado de lado. Mas com o tempo, né, esses irmãos amadurecidos, depois de abandonar os seus pecados, depois de amadurecer, depois de contribuir, eles vão perdendo um pouco desse primeiro amor. Eles vão como se fosse, né, definhando um pouco daquilo que ele era. Eles vão como se fosse regredindo. E aí já não trata mais com tanto amor, já não vê algo mais tão brilhante, né, naquilo que ele faz, ou naquele relacionamento. Ele já, às vezes já não suporta mais qualquer coisa que as pessoas fazem. Então o texto, no capítulo 1, ele fala que nós fomos, se nós ressuscitamos com Cristo, né, que a gente busque as coisas do alto. Ele vem falando desse trabalhar no nosso coração, na nossa vida, quando o homem se separa do mundo, quando ele está lá pensando nas coisas de Deus. Do versículo 5 em diante, ele vem falando acerca de abandonar os vícios. Esse período de alegria profunda, nós entendemos isso como um abandono do pecado, um afastamento do pecado, aquela alegria profunda, como eu estava dizendo, de uma pessoa que se converteu. Mas se depois de tudo isso, esse texto ele já não está tratando mais de uma pessoa que vive no pecado, uma pessoa que se afastou do pecado, mas que ele endureceu um pouco o coração. E agora, o que acontece? O seu relacionamento. Esse texto, ele está falando exatamente agora não de pecado, mas de relacionamento. Então, irmãos, como é bom nós pensarmos como Deus, Ele quer trabalhar no nosso relacionamento como igreja. Como Deus se preocupa acerca de como nós nos relacionamos como corpo de Cristo, como irmãos amados no Senhor, como igreja, a nossa união, a nossa forma de se tratar, a nossa forma de cuidar, a nossa forma de se relacionar com nossa família. Augusto Nicodemos, quando ele faz um comentário acerca desse texto, ele diz o seguinte, eu comentei aqui outro dia, ele diz que se as nossas virtudes, elas não aparecem, se os nossos defeitos, eles aparecem mais do que nossas virtudes, então nós precisamos pensar se realmente nós fomos pessoas transformadas. Nós precisamos pensar se realmente nós estamos servindo ao Senhor com o nosso coração e com a nossa vida. Porque uma pessoa que foi chamada por Cristo, uma pessoa que está sendo trabalhada sempre, está sendo derramado o amor de Cristo sobre a vida dele, está sendo derramado todo o cuidado de Cristo sobre ele, e ele não tem esse amor para oferecer, o que devemos pensar acerca disso, irmãos? É que verdadeiramente, nós estamos distante de Cristo, ou distante da palavra, ou que verdadeiramente a palavra não esteja no nosso coração. Essas atitudes, essas virtudes, elas devem aparecer muito
dia após dia, dentro das nossas casas. Às vezes, tem irmãos que dentro de casa ele é uma pessoa, fora de casa ele é outra pessoa. E a gente percebe que as virtudes, o fruto de tudo isso, dessa mudança, dessa transformação, ela deve recair exatamente naqueles que estão próximos da árvore, né? Então, as pessoas que estão próximo de nós, eles que mais ainda vão se alimentar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Essas virtudes, elas vão aparecer. E aquelas pessoas, elas vão notar que o Espírito Santo de Deus trabalha em nosso coração, nas nossas vidas, e que isso dia após dia, nós vamos dando esse amor que o Senhor nos concedeu, que o Senhor colocou em nosso coração. Então, quando essa palavra, ela vem transformar, ela vem tratar acerca de relacionamento, no versículo 12, a palavra vai começar dizendo o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Essa palavra revesti-vos, ela é muito mais usada, né, na Bíblia do que em outros contextos, em outros livros que a gente possa imaginar. E no começo da minha conversão, eu já tinha visto algumas pessoas utilizar essa palavra na pregação, e o meu entendimento era parecido, mas ao estudar, eu percebi que havia um erro de interpretação quando as pessoas interpretam do seguinte modo: elas dizem que revestir seria você pegar uma roupa e colocar sobre outra, sobre a roupa que você já está usando. Na verdade, isso daria uma característica que o velho homem, as suas velhas vestimentas, ainda está por baixo daquela que você colocou por cima, dando uma ideia, de certo modo, de falsidade, de um jeito ou uma maneira de camuflar aquilo que você é. Essa palavra, na verdade, ela significa vestir-se também. Só que o revestir-se aqui, ele está no contexto de dizer: se vista, e quando for amanhã você vai vestir essas vestes novamente, depois da manhã você vai revestir novamente, e esse revestir seria por cada dia, a cada momento, ou todas as vezes que você for se vestir com essas vestes, ao qual Deus está colocando para as nossas vidas. E essas vestes, elas estão relacionadas exatamente ao nosso coração, às nossas atitudes, à nossa vida. Nós sabemos que as vestimentas, irmãos, por mais que as pessoas digam que nós não devemos julgar uma pessoa por aquilo que ela veste, toda vestimenta, ela passa uma mensagem, né? Se eu trouxesse aqui uma pessoa com um jaleco, se eu trouxesse uma pessoa aqui com uma farda, vários tipos de fardas, se eu trouxesse uma pessoa aqui de tênis, um short, uma camiseta, a gente entenderia que uma pessoa ia caminhar, outra ia praticar um esporte, outra pessoa seria um médico. Então, naturalmente, quando a palavra de Deus, ela fala acerca de nós nos vestirmos dessas virtudes que a palavra vai nos mostrar, ela está dizendo que isso vai transmitir uma mensagem para as pessoas. E essa mensagem de amor, essa mensagem de tratar as pessoas de uma forma carinhosa, essas mensagens que nós passamos através disso que nós nos vestimos, dessas virtudes, é servir a Deus de tal modo que a mensagem é que Deus seja glorificado na vida daqueles que nos cercam, da vida daqueles que nos rodeiam. Então essa palavra, ela diz para nos revestirmos dessas virtudes ao qual Deus, né, colocou aqui nesse texto para as nossas vidas, como também tem outros textos. Mas ela diz também uma palavra maravilhosa, ela diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. A gente está no ano eleitoral, e a gente sabe que muitas pessoas vão aparecer agora como candidatos, né? Muitas pessoas vão aparecer como candidatos, pessoas que você jamais imaginaria. Mas uma das primeiras coisas que nós notamos, quando elas aparecem como candidato, é mudar sua postura. Ela quer apresentar-se de uma forma diferenciada, como se fosse alguém que merece o seu voto, como se fosse alguém que está preparada para o cargo, como se fosse alguém que de fato ela tem algo a oferecer ocupando aquele cargo. Então, olhando para esse texto, nós vamos entender que essa palavra, ela não diz que nós somos candidatos, ela diz que nós somos eleitos de Deus.
E o fato de nós sermos eleitos de Deus, já deve existir uma postura nas nossas vidas pelo qual Deus nos elegeu para isso. A gente tem que se revestir, né, dessas virtudes que Deus nos abençoou, e nós fomos eleitos exatamente para isso, para que esse nosso comportamento como eleito de Deus, ele venha condizer com aquilo que nós fomos, com aquilo que nós somos, aquilo pelo qual Deus nos chamou. Então, existem coisas que ela já não combina mais com aquilo que você faz, né? Não combina um homem casado viver como ele era solteiro, né? Não combina uma mulher casada viver como se fosse solteira. Então, quando acontece uma mudança em nossas vidas, né? Vamos dar um exemplo aqui. Bolsonaro é um candidato a presidente, está sendo um excelente presidente, mas algumas coisas que ele parava para falar ali, realmente aquilo não combinava com o cargo que ele assumiu, pelo qual nós o elegemos. Então, a gente precisa entender que algumas mudanças, elas precisam ocorrer nas nossas vidas a partir do momento que nós somos representantes de algo. Então, essa palavra, quando ela manda nos revestirmos dessas virtudes, ela diz que Deus nos elegeu para tal coisa. Então, se nós já somos eleitos para isso, isso vai exigir de nós um comportamento, e um comportamento como filhos amados de Deus. Então ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos. Naturalmente, fortalece o texto, porque a palavra santo, ela significa separado, separado para Deus, separado do pecado, separado do velho homem, separado das velhas atitudes, separado, né, da velha maneira de viver, um novo homem, uma nova pessoa, separado de tudo aquilo que você foi antes. Então o texto, ele começa a nos mostrar esse amor, Deus nos dando uma nova vestimenta, nos mostrando a necessidade de uma nova personalidade, nos mostrando que nós fomos separados para uma maneira digna do Evangelho, desse Evangelho ao qual Deus, né, confiou as nossas mãos e a nossa vida para vivenciá-los. Então, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Claro que o texto está se referindo a sermos, que somos amados por Deus. Mas também nós entendemos acerca de sermos amados, também, irmãos, é um dever nosso, pelas nossas atitudes e por tudo aquilo que Deus fez, uns pelos outros. O texto, ele vai nos incitar, né, a um comportamento, a uma mudança de atitude, a um relacionamento, ao qual isso tem que ser notório entre todos nós, ao qual isso precisa ser visível entre as pessoas que nos cercam. Bem que na nossa igreja nós passamos pouco tempo, né, um ao lado do outro. Poucas vezes nós temos a oportunidade de passar mais do que o período do culto, e algumas vezes apenas sentados um ao lado do outro. Mas em relação a conviver, essas virtudes, elas precisam ser mostradas, elas precisam ser cultivadas. E quando uma coisa vem falar de ser cultivada, é algo que você plantou, é algo que você regou, é algo que você cuidou, algo que com o tempo ela vai dar fruto, é algo que isso vai ser trabalhado dia após dia. Então esse texto, ele diz: amados de ternos afetos de misericórdia. Esse ternos afetos, eu acho maravilhoso essa pronúncia, porque eu estive pesquisando acerca dela. Não é muito comum você encontrar ternos como um adjetivo, né? E ele vem falar de um afeto, assim, algo meigo, algo carinhoso, algo de fato assim amoroso. Então a Bíblia, ela vem dizer que a gente vem a ser amorosamente misericordioso. A misericórdia, irmãos, não é apenas quando você concede o perdão a alguém que você acha que merece. Isso não é misericórdia. A misericórdia não é só quando eu exerço em alguém que eu amo. A misericórdia é exatamente aquilo que Deus fez por nós. Quando nós merecíamos verdadeiramente a punição, e quando Deus verdadeiramente, né, poderia fazer isso justamente, então
ao contrário disso, Ele nos concedeu a misericórdia. Em vez da punição e em vez da justiça, o Senhor lançou a sua justiça sobre seu Filho e nos concedeu misericórdia. Então, uma pessoa misericordiosa é quando você não perdoa uma pessoa porque ela merece. É quando você perdoa uma pessoa ali que de fato e verdadeiramente você sabe que ela está errado, você tem a oportunidade de corrigi-la, e aquela correção muitas vezes vai doer, mas você, em vez disso, você prefere perdoá-la. Você prefere tratar com misericórdia, trazer uma nova oportunidade. É compreender a necessidade do outro. Então, a Bíblia aqui, ela começa a nos mostrar uma transformação bem individual. Na frente, ela começa a fazer um tratamento de um relacionamento mútuo na igreja toda. Mas aqui é para que cada um de nós venhamos pensar na nossa atitude como particular. Como eu me relaciono em particular com cada pessoa. Ser misericordioso, ser bondoso. Quando ele diz no próximo, ternos afetos de bondade. Irmãos, essa bondade, ela não está relacionada de maneira alguma, ela não está relacionada a uma pessoa que nunca matou, que nunca roubou, que paga suas contas, né? Ela está relacionada a uma pessoa que no dia a dia ela faz aquilo que ela pode fazer de bom para as outras pessoas. Ela é alguém que se esforça sempre para ajudar o próximo. É uma pessoa bondosa, no termo às vezes de não ter nem condições, mas ela se esforça para fazer algo, aquilo que estiver ao seu alcance. Lá em Gálatas, a palavra do Senhor diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, quando ele diz que nós devemos viver de ternos afetos de bondade, ele está relacionando exatamente aquilo que nós podemos fazer a qualquer momento da nossa vida. Não está relacionado a ser uma pessoa boa porque você nunca atrapalhou a vida de ninguém, porque você nunca teve um problema com a justiça, mas em termos de você compreender a necessidade do próximo e você fazer algo para ajudá-la. O texto ele continua e nos diz de ternos afetos de humildade. Podemos sim utilizar a palavra como pessoas pobres, mas aqui não tem nada a ver com isso. E a maioria das vezes que o texto se utiliza da palavra humildade, ela não está relacionada à pobreza. Ela está relacionada exatamente ao coração de uma pessoa que não se sente acima dos demais. Pelo contrário, ela se sente ou inferior, ou ela se sente igual aos demais. Quando nós nos sentimos igual às outras pessoas, nós não nos colocamos acima dela, achando que temos mais direito do que as outras, ou achando que as pessoas erram e nós não, ou achando que nós merecemos o perdão e que as outras pessoas não. Porque o mais comum é as pessoas, elas serem, de certo modo, soberbas. Elas agirem de maneira que, quando é a oportunidade dela perdoar, ela é dura, ela é seca. Mas quando ela precisa de perdão, ela veste uma roupagem ali de humildade, que merece, que... Irmãos, o humilde, é alguém que trata a outra pessoa com tanto respeito, que ele faz a pessoa mais simples se sentir alguém muito importante. E a Bíblia, quando ela nos mostra a humildade dessa maneira, ela está dizendo que realmente cada um de nós somos importantes, independente de qualquer coisa, de cargo, de posse, ou qualquer uma outra coisa, estudo, conhecimento, e tudo que a gente possa imaginar. Ela está falando a importância do nosso próximo, ela está falando da importância daquele que está ao nosso redor, ela está falando da importância de nós entendermos que o outro é alguém que precisa ser amado, assim como eu desejo ser amado. Então esse texto, você vê que é um trabalhar de Deus, para que nós possamos amar um ao outro, é um cuidado, é uma maneira de Deus trabalhar o nosso coração, para que a gente possa amar e também ser filhos amados. Então ele diz, ser uma pessoa humilde,
de ternos afetos de mansidão e de longanimidade. Então, uma pessoa humilde, naturalmente, ela vai ser uma pessoa mansa. Ela também será uma pessoa longânima, ela será uma pessoa paciente, ela será uma pessoa que vai esperar. Então, esse texto, ele também vai falar para nós no versículo 13 algo que é muito importante, porque aqui agora ele trabalha do coletivo, né? Então ele diz, no plural mesmo, ele diz: suportai-vos uns aos outros. A palavra suportai-vos, naturalmente, ela vem de suporte. Suporte é esse aqui que está com essa caixa de som pendurada, suportando esse peso constantemente. Suporte é qualquer outra coisa que você possa ter na sua casa ali, que ela venha sempre estar com algum peso sobre ela. Então o texto, suportai-vos, ele tem um significado de que como se a gente tivesse com um peso sobre nossos ombros ou nossa cabeça, e ali nós vamos ter a necessidade de manter-se forte para suportar aquilo ali. Então, se uma vez eu jogar aquilo no chão, se uma vez eu esmurecer, vai significar que eu não suportei. Então, quando a Bíblia diz suportai-vos uns aos outros, o maravilhoso é que ele está dizendo: carreguem a carga um dos outros. Porque se eu tenho um peso para carregar só, é uma coisa, mas se eu tenho um peso para dividir com uma outra pessoa, ou com mais duas pessoas, ou com mais três pessoas, isso cada vez mais se torna leve. Então a Bíblia, ela está dizendo que verdadeiramente nós vamos falhar, nós vamos errar. Algum outro momento a gente vai tropeçar. E quando ela nos aconselha a dizer suportai-vos, ela está dizendo: suporta a diferença do teu irmão, né? Com todo o texto anterior, ela vem dizendo com muito amor, com mansidão, né? Com brandura. Então, ela vem estar dizendo para a gente carregar a carga um do outro, para a gente se ajudar, para que isso seja algo mútuo. Então ele diz: suportai-vos uns aos outros, e ele diz: perdoai-vos mutuamente. É um termo de dizer assim: se perdoem constantemente um ao outro, porque uma vez que essa palavra humildade, ela se coloca em nosso coração, eu vejo que o meu irmão, ele tem tanta necessidade de perdão quanto eu, que eu tenho tanta possibilidade de errar quanto qualquer uma outra pessoa, e isso vai fazer eu compreender que no erro dela, ela falhou, e ela precisa, na verdade, de perdão. Ela vai precisar desse relacionamento, de se manter de pé, que eu suporte com ele essa diferença, e que ele me suporte também. Então, Deus, ele está instigando a igreja de forma individual e de forma coletiva a sermos filhos amados, a tratarmos um ao outro com esse grande amor com que Deus nos amou. Porque ele diz o seguinte, irmãos, versículo 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Isso eu acho maravilhoso, porque ele fala em termos de suportar, ele fala em termos de perdoar, mas se nós nos comportarmos exatamente, individualmente, como falou o versículo 12, né, de forma misericordiosa, bondosa, com humildade, com mansidão, com longanimidade, vai ser mais difícil ocorrer alguns erros. Mas quando ele diz suportai-vos e perdoai-vos, caso alguém tenha motivo de queixa, isso ele não está dizendo que vai ser algo comum, ele está dizendo caso tenha, porque o comum é não ter motivo de queixas, porque aquilo que seria um motivo, nós tratamos, nós perdoamos, nós o amamos, nós trouxemos ele para próximo de nós. Então, esse texto, ele não fala de alguém que vai ficar errando constantemente, ele vai falar que se nós andarmos exatamente desse modo, dificilmente nós vamos estar cometendo erros, mas caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, né, a gente precisa se perdoar, a gente precisa se suportar. Então o texto continua e ele aplica esse perdão a algo que aconteceu na nossa vida através de Cristo Jesus, e ele diz: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Entende como o perdão aqui, ele colocou algo grandioso demais. Aquilo que Cristo nos perdoou, se nós cumprir pelo menos assim um pouquinho
do tamanho da dívida que Cristo perdoou de todos os nossos pecados, a gente vai entender que o perdão que ele está pedindo aqui é algo muito, muito grande, porque ele faz a comparação exatamente daquilo que nós fomos perdoados. Então essa palavra, no versículo 14, ele continua e diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, acima dos problemas, acima dos defeitos, acima de qualquer outra coisa que nós possamos imaginar, esteja o amor. Porque o amor, irmão, é o vínculo, é aquilo que une. O amor é a ponte, é aquilo que faz liga, é aquilo que nos deixa amarrado em outras coisas. Se você não consegue verdadeiramente perdoar uma pessoa, então certamente você perdeu esse vínculo do amor com ela. Eu estava me lembrando de um conselho, né, de que uma irmã, não lembro se foi o pastor que contou aqui, ou se foi outra pessoa, né, que disse que essa irmã, falando acerca do ex-marido, né, e aquela esposa foi e disse assim: eu não perdoo, esse perdão eu levo no caixão comigo. E essa pessoa lá, eu não lembro quem foi que falou acerca disso, deu a resposta para aquela mulher: não, irmã, você não vai levar para o caixão, você vai levar esse pecado para o inferno, porque quem não perdoa não pode ser perdoado. Então não é a questão de você levar para o caixão e você ir para o céu. Se você não consegue se perdoar, então você também não vai ser perdoada. Então é a grande questão. Nós não podemos perder esse vínculo, o amor, essa liga, essa união. Então Cristo fala que acima de tudo isto, acima de qualquer problema, acima de qualquer defeito, esteja esse amor, porque é com esse amor que Deus nos amou e nos perdoou. Então, a palavra diz que isso é o vínculo da perfeição. Como é fácil perdoar alguém que nós amamos, não é verdade? É muito fácil perdoar alguém que nós amamos. Rapidamente nós esquecemos de algumas diferenças, rapidamente nós esquecemos de alguns problemas. E o texto nos instiga a amar exatamente por conta disso, para nós esquecermos os problemas, para nós esquecermos essas pequenas diferenças que no dia a dia acontecem, e que esse amor seja superior a qualquer coisa que nós possamos imaginar. Então, o versículo 15, ele ainda fala de algo que é preciso analisarmos. Quando ele diz, se a gente não esquecer a questão do erro do outro, ele diz acima, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Irmãos, eu não acredito que alguém que não perdoa outro, ela venha ter a paz de Cristo no seu coração. Porque quando a Bíblia diz que Cristo, ele fala, né, que a minha paz eu vou lá dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ele está falando de uma paz maravilhosa que você sente interiormente, embora o mundo pode estar se acabando. Você está ali num momento com Cristo, que verdadeiramente você está numa felicidade extrema. E essa paz, quando ela toma conta do nosso coração, né, não somos abalados facilmente. E quando essa paz ela é destruída por nós mesmos, porque algumas coisas externas podem vir tentando acabar com essa paz, mas aqui ele está falando de algo que dentro do próprio coração do homem, ele agiu de tal maneira que essa paz que foi embora, ela é causada por nós, por nossos sentimentos, pela nossa forma de agir. Então, ele está dizendo, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O árbitro, naturalmente, nós entendemos que quando acontece um erro no jogo, né, ele vai ali, levanta o cartão, ele para o jogo, ele tenta mostrar um tipo de penalidade, mostrar que algo está errado, para corrigir. Toda vez que se para o jogo é nesse intuito. Então, se não há paz, ele está dizendo, pare, né? Pare para pensar no que você está fazendo. E eu não acredito, irmãos, que uma pessoa terá paz se ela não tiver misericórdia do seu irmão, se ela sabe que pode fazer algo por outro irmão e ela não faz, se ela não tem sido uma pessoa que trata as pessoas com mansidão, trata os pontapés com ignorância, com brutalidade, se é uma pessoa que não consegue perdoar, se é uma pessoa que não consegue suportar. Então, se essa pessoa consegue ter paz, tendo tudo isso,
Então é possível que ela não tenha o Espírito Santo no seu coração, que ela não esteja, na verdade, nunca sentido a paz de Cristo dentro de si. Então, o texto, ele nos mostra isso. Ele fala do amor, ele fala que esse é o vínculo, e ele fala da grande questão de nós olharmos para o coração e sabermos se temos tido paz com aquilo ou não. Então, a grande questão é, se você não tem paz, resolva. Você está sentindo paz, mas sem perdoar, então pense. Porque ali é a pior coisa que poderia acontecer a alguém. É quando ela tem paz com o pecado, é quando ela tem paz com o erro, é quando ela tem paz com a situação do próximo lá morrendo, se definhando, sendo maltratado, e aquela pessoa ali tranquilamente dando sorrisos. O texto, ele vem cuidar das nossas vidas como um todo. Ele vem fazer com que a gente viva em união, como filhos amados de Deus. E para isso, esse texto, ele vem exatamente isso, tratar conosco acerca desse relacionamento. Como precisamos de um bom relacionamento. Então, no versículo ele continua, versículo 15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados a um só corpo, e sedes agradecidos. Veja que o texto, ele fala acerca do corpo de Cristo, de estarmos juntos. E é muito ruim quando você tem algo no seu corpo que deixa de funcionar legitimamente, legalmente, aquilo pelo qual ele foi feito para funcionar daquela maneira. Ou seja, como um membro, verdadeiramente, irmãos, ele pode causar algo terrível dentro do seu corpo, dentro do corpo de Cristo. Como algo, uma coisa só que funcionar errado pode lhe causar muitas dores, muitas diferenças. E o que o texto faz é exatamente isso. Eu tenho um exemplo disso, que antes de eu ser evangélico, aconteceu comigo de eu começar meus olhos incharem. Meus olhos, eles irritavam muito, coçavam muito, ao ponto de que eu não conseguia dormir. Os oftalmologistas passaram vários colírios muito caros, não resolviam. Depois passaram pomadas, isso não resolvia. Eu querendo dormir, extremamente agoniado, né, cheguei ao ponto de gotejar limão diretamente nos meus olhos. E aquilo ali me trouxe um alívio naquele instante e eu passei a conseguir dormir. Mas os meus olhos, eles ficavam muito inchados, como se eu tivesse, né, recebido uma pancada muito grande, e ficava lacrimejando direto. E o médico não conseguia descobrir aquilo ali. E o oftalmologista disse: meu querido, tudo que se podia ser feito, eu fiz por você. Pesquisei, já olhei, já me consultei com outras pessoas. Olha, eu vou lhe mandar para uma médica para você ver se tem algum tipo de alergia. Chegando lá, ela passou uns exames, fiz uns exames, e eu tinha alergia a arroz. Ela disse que foi o segundo caso que tinha aparecido para ela, até o dia que eu fui lá. E ela disse que fazia, eu acho que quase 20 anos que trabalhava com isso aí. Ela dizia assim: rapaz, isso é uma alergia rara. E aí eu perguntei para a médica: doutora, existe alguma coisa? Que ela disse que o meu corpo estava reconhecendo o amido do arroz como algo inimigo. E aí ela disse: olha, na verdade, o amido, ele vai ser um alimento para o seu corpo, mas o seu corpo hoje reconhece isso como se fosse um inimigo. E aí ele vai trabalhar em prol de rejeitar todo esse amido, de maneira que o seu corpo está sentindo tudo isso, todo esse inchaço, tudo isso que está se passando em você. E aí eu falei para ela: doutora, tem como tomar algum remédio para fazer com que meu corpo aceite isso? Ela disse: não, porque ele reconhece como se fosse um veneno. Como é que eu ia lhe dar um remédio para o seu corpo aceitar um veneno? Então é algo do próprio corpo, você precisa deixar de comer arroz. E um dia, graças a Deus, em um culto eu fui curado e o Senhor me curou verdadeiramente. E aí é uma outra história. E eu, há alguns anos, eu como arroz em abundância, e como mais do que outras coisas. Mas, irmãos, enfim, o que eu quero trazer esse exemplo da história é que uma coisa no meu corpo que começou a funcionar errado, parte do meu corpo que começou a reconhecer algo que era alimento, como veneno, ele começou a rejeitar.
E eu comecei, de certo modo, padecer, sofrer. E apenas um erro que estava acontecendo dentro, como causou tantas coisas dentro de mim, como me trouxe tanto sofrimento. Então, uma pessoa só, 2 pessoas ou quantas forem, se elas não compreenderem o amor de Cristo, se elas não compreenderem que essas virtudes, elas precisam trazer mudança em nossas vidas, que esse relacionamento, ele precisa ser amadurecido e cada dia mais se tornar melhor, nós vamos nos tornar como esse corpo ali diferente, como se estivesse reconhecendo como se fosse um veneno, como se estivesse fazendo mal a todo o corpo. E verdadeiramente, creio eu, que ninguém gostaria de ser desse modo. Nós gostaríamos de fato fazer com que o corpo amadureça e cresça junto e seja cada dia mais unido. Então, essa palavra, ela fala acerca da paz de Cristo e fala, né, que fomos chamados como um só corpo. E por isso, sejamos agradecidos. Então, no versículo 16, a palavra diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Só até aqui, irmãos, depois a gente lê o restante do versículo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que é maravilhoso é que ela está dando ênfase a que a palavra de Cristo, ela é de fato, né, o nosso norte. Ela vai nos trazer todo o conhecimento que nós precisamos para agir exatamente como deveríamos, para sermos filhos amados. E quando ela diz que essa palavra deve habitar em nós ricamente, nós sabemos que quando fala de riqueza, está falando de algo abundante, de algo que tem com abundância. Então, a palavra, ela precisa ser algo que nós devemos ler, reler, mastigar, conhecer, né? Ter ela como algo comum nas nossas mãos, na nossa mente e no nosso coração. Então essa palavra, ela vai nos trazer esse conhecimento ao qual nós precisamos. Ela vai nos trazer luz sobre tudo isso que nós estamos vivendo. Porque a palavra, ela vai ter esse efeito, né, de clarear as nossas ações e o nosso caminho. Então ela diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Qual é o meio que eu tenho que fazer isso? A palavra. Então, a partir do momento que nós estivermos cheios dessa palavra, nós temos que usar ela para instruir um ao outro e aconselhar um ao outro. Irmãos, é fácil aconselhar uma pessoa adulta, uma pessoa quando você percebe ali que ela não quer ajuda. Você aconselha uma criança, naturalmente você sabe que pode ser que ela venha teimar e cometer novamente o erro. Pode ser que ela falhe naturalmente e você vai precisar corrigir algumas vezes. Mas a dificuldade de aconselhar um adulto é porque quando você vai ter essa iniciativa, geralmente ela tem 1000 palavras para se defender. Ela tem 1000 coisas para dizer que não precisa daquilo ali, para dizer que, né, não vai fazer. Ela tem autonomia também para isso, naturalmente. Nós não temos a condição de obrigar ninguém. Mas quando essa palavra, ela fala acerca de que a palavra habite ricamente em nós, é porque a palavra, ela deve ser um instrumento de conselho, de aconselharmos. Ela tem que ser o instrumento da gente instruir um ao outro, para que esse conselho não fique sobre simplesmente meu entendimento e minha compreensão, mas fique sobre a palavra. Então, Deus, Ele está trazendo para si a responsabilidade, colocando na palavra, colocando na nossa convivência, nos tratando como filhos amados e aconselhando mediante aquilo que Ele nos instrui através dela. Então, ela traz para a gente essa questão de humildade, de simplicidade, de ser uma pessoa amorosa. Porque uma pessoa que não quer conselho, uma pessoa que não quer instrução, uma pessoa que é difícil você querer ali tratar com ela, trazer um relacionamento, ela não quer, realmente, essa pessoa já não vai ter mais essa paz que Cristo a deu.
Essa pessoa ela já não vai estar mais ali como se fosse fazendo parte do corpo. Essa pessoa ela precisa compreender que tudo isso faz parte da sua vida como crente. Essa questão de relacionamento e ser de fato uma pessoa amorosa como filho de Deus. E a palavra continua, irmãos, e ela diz: instruí-vos mutuamente e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. É bom a gente entender que esse versículo, ele, depois de todo esse conselho, ele diz: louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. E aí isso tira uma coisa que muitas pessoas pensam, né? Tem gente que vive de toda maneira. Tem gente que vive, sabe, irmãos, uma lástima. Tem pessoas que dão trabalho aonde elas chegam, mas elas se identificam como cristão. E na hora de ir para a igreja, ela coloca uma roupinha, né? E tem uma oportunidade de cantar, e ela diz: eu estou louvando ao Senhor. Eu sou utilizado na igreja como uma pessoa lá que canta os louvores, que faz isso. Ou ela pensa que bota o hino na sua casa nas 1000 alturas e está louvando ao Senhor. É necessário nós entendermos que esse cantar, ele vem depois de toda a instrução de vida. Então, o cantar já seria a expressão de uma vida que você vive na prática para o próprio Deus. Então, louvar a Deus, ela não está relacionada só a cantar. Ela está relacionada antes disso ao que você vive, ao que nós vivemos. Porque esse Deus, Ele quer que nós venhamos ter uma prática de vida mediante aos seus conselhos, mediante aquilo que Ele é como Pai. A parecermos com Ele, a sermos educados pela palavra dEle, por seus ensinamentos. Então louvar a Deus, antes de cantar, ou antes de qualquer um trabalho que a gente possa imaginar que a gente faz, ele está relacionado com o viver para a glória de Deus. Ele está relacionado com os nossos relacionamentos, com fazer algo para o nosso próximo, como amar o nosso próximo, como ser misericordioso, bondoso, como tratar as pessoas de forma igual, como valorizar o nosso irmão. E aí, o próprio versículo 17, para encerrar, ele fala por si só. Ele diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus e Pai. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus cada dia mais trabalha no nosso coração e nas nossas vidas. Não é fácil cultivar algumas coisas ao qual nós não estamos acostumados, né? Não é fácil, mas quando a palavra fala de cultivar, eu não sei se algum dos irmãos já tiveram a oportunidade, né, de trabalhar, de plantar algo, principalmente quando é uma plantação um pouco grande, tomar conta daquilo, não é fácil, irmãos. É um trabalho pesado, é um trabalho árduo. Mas é gratificante quando você percebe que os frutos chegaram. E exatamente isso que Deus quer. Que os frutos da nossa vida apareçam. Que como filhos amados nós venhamos ser bons representantes da palavra de Deus. Que nós venhamos glorificar a Deus através daquilo que nós vivemos, aonde nós formos. Então, por isso que essa palavra ela fala acerca de cultivar. É plantar, é regar. É algo que aos poucos vai aparecer. Então que Deus nos abençoe.